Desafio de Sommelier, só aqui, na Band. Patrocínio, Porto a Porto Importadora Fonte Live e Lavie Cristal. Oferecimento Novo Soul Festival, o seu clube de experiências. Então, além de sermos excelentes sommeliers, nós vamos demonstrar também as nossas habilidades de comunicação. Porque quando fala que a gente tem 10 minutos de prova, parece que é muito tempo. Mas na hora que você está ali, passa muito rápido. Eu acho que eu vou conseguir impressionar eles, mostrando conhecimento, mostrando muita competência e muita paixão pelos vinhos. Seja muito bem-vindo ao primeiro reality de sommeliers do Brasil. Eu sou Maicon Santini e estarei com vocês nos próximos episódios dessa disputa intensa que vai revelar quem será o grande vencedor do Desafio Sul Brasileiro de Sommeliers. E vamos ao nosso desafiante número 4, Eduardo Silva. E a minha vida, acho que ela já foi predestinada a trabalhar com vinhos, porque o nome do meu pai é Dionísio. Dionísio é Deus do vinho. Bom, enquanto te prepara, a gente está aqui com água, né? Para se hidratar, afinal de contas, né? Vinho sem água não tem condição, né? A gente, basicamente, as bebidas como o vinho, né? Elas têm um pH muito baixo, gira em torno de 3,4, 3,8. Então, o pH da água também, uma água de qualidade tendo um pH para poder equilibrar isso, seria muito interessante também sempre estar degustando o vinho com água. Nos aromas, ele não confere uma fruta tão exuberante, é uma fruta mais contínua, mais contida, né? Aqui notas de, eu sinto uma cereja. Você arriscaria um palpite? Seja muito tanino? Não, ele não é um vinho muito tânico, mas ele tem um tannino presente. Mas não é uma coisa tão acentuada. E acidez? Acidez boa. Tá. Alta, média ou baixa? Vamos colocar em média. Média. Tá. Você arriscaria um local, um clima? Uma variedade? Uma variedade? Eu arriscaria chutar que esse vinho é um tempranilho. Que um tempranilho com essa intensidade de cor? Bati a tecla ali que era determinada uva em determinada região. Eu chutaria um tempranilho mesmo. Da onde? Em tempranilho de onde? Da sua região de Rioja, 2020. Colocaria esse vinho para acompanhar uma carne com um pouco mais de gordura, um risoto de fungo com gorgonzola. Cravo num mono varietal. Mono varietal. Muito obrigado. Okay. Obrigada. E antes de chamar a nossa próxima desafiante, eu quero dar boas-vindas a uma nova jurada que está integrando aqui, reforçando o nosso time de sommeliers, Edneia Biassi. E vamos ao nosso próximo desafiante, Simone Bueno. Boa noite. Seja bem-vinda, Simone. Parada, Simone? Nunca estamos, né? De qualquer forma, a gente fala disso, desse universo. Não vai dar tempo. Dá, eu tô cuidando. E a gente acaba tendo... Oi? Tá vendo? Difícil. Fruta vermelha madura. A coloração dele é um rubi... Diria um rubi médio ali. Não tem a nuance de evolução. Então ele até pode passar com barrica, mas não aparenta na cor, no halo dele. No nariz, para mim, tá fechado. É um vinho de médio corpo, tá? Não é muito encorpado. Tanino macio, meu paladar, pelo menos, tá bem macio. É um vinho gostoso, equilibrado, acidez média. Então, assim, nada que descaracterize a qualidade do vinho. Não arriscaria um Malbec, eu vou arriscar um Cabernet Sauvignon, mas assim, tá distante para mim ainda. Você acha que esse vinho é de um clima quente ou um clima mais ameno, mais fresco?
Eu acho que um clima ameno. Poderia arriscar que é um vinho argentino, não chileno, argentino. E vamos falar sobre gastronomia, né? Que nós que amamos a gastronomia e os vinhos. O que você combinaria? Então, eu pensei com em o que massa. você combinaria esse vinho? Eu pensei numa massa, numa bolonhesa aqui de cara. Eu acho que para o consumidor final é um vinho que está delicioso, assim, tá? Falando simploramente do assunto. Seu tempo encerrou, Simone. Muitíssimo Obrigada. obrigado. Muito obrigada, Simone. Obrigada. Tchau, tchau. Lucas, Uliana, pode entrar. Me permite fazer a prova do vinho, então? Pois não. Com licença. Estamos esperando isso. Pode ser apreciado mais ou menos aos seus 100, 150 ml. Mesmo para ficar nessa medida e conseguir agitar o vinho, aerar ele sem derramar ou ir por cima, por exemplo. Então vamos lá. Esse aqui então trata-se de um vinho branco, de coloração palha. E as lágrimas dele são bem discretas, então provavelmente trata-se de um vinho com teor alcoólico um pouco mais baixo, 13, 13,5% mais ou menos. Nos aromas ele é franco, com ausência de defeitos, ele possui muito aroma de frutas amarelas, como pêssego, maracujá, um toque de abacaxi, até aromas florais, como uma flor branca, uma flor de laranjeira também, um leve aroma de pedra molhada, um aroma, o famoso mineral, mas eu prefiro falar um aroma de giz de pedra molhada. Em boca, ele é correto também. Tem uma acidez elevada, ele é um vinho vibrante que faz a boca salivar. Isso é perfeito para balancear para balancear o vinho no geral, né? Ele tem um corpo equilibrado. Tem taninos também que são baixos, não são... Taninos, perdão. Álcool. Você não vai descrever no branco. Um pouco mais baixo, tem ausência de taninos por não macerar com a casca, né? Então o vinho branco não fermenta com a casca, não extrai esses taninos. Se não for chardonnay, pode ser um alvarinho, da região de Menção Malgaço, talvez que tenha essa nota de mineralidade um pouco mais marcada. É uma região de vinhos verdes de Portugal, porém protegida da influência oceânica. Então ela traz essas notas um pouco mais encorpadas para os seus alvarinhos, que também seria uma boa pedida aqui. Então qual seria a tua... Você escolheu uma recomendação a pedido. O que é? Um alvarinho ou chardonnay? Alvarinho. Alvarinho de Menção Malgaço. Se fosse citar o produtor, eu citaria João Portugal Ramos. Acho que esse é um vinho equilibrado, cítrico, leve, que pode harmonizar tanto com esses frutos do mar, tanto consumir sozinho, e com certeza é uma boa pedida em qualquer pedido. Lucas, Gabriel. Boa noite. Tudo bem, Lucas? Bem-vindo. A gente tem um vinho branco, límpido, brilhante, sem sedimentos. Um amarelo dourado, puxando para o amarelo palha, com um pouco halo de evolução com vinho. Em nariz a gente vai ter uma camada de fruta um pouco madura. Para mim vai lembrar um abacaxi, uma maçã, um pouco de fruta branca. E um toque de baunilha em segunda camada. O álcool está bem inserido, não transparece no nariz. E a gente tem um toque leve de flores brancas no final. E essa madeira bem integrada, essa baunilha também integrada. No nariz, sim. Ela vem só para compor realmente e traz um pouquinho mais de amadurecimento para a fruta. Em boca, ele é um vinho seco, de acidez média mais, de corpo médio mais. O álcool dele está super bem entregado em boca. Ele ressalta essas frutas, esse toque de baunilha em boca também, remetendo ao abacaxi, a frutas um pouco mais cítricas, até um maracujá um pouco fresco em boca. Uma acidez em boca bem persistente, média mais, como eu acabei comentando antes. Bem persistente de aroma e sabor. Eu arriscaria pelo perfil dele um chardonnay com passo por madeira, provavelmente numa região semiárida como a Argentina.
Eu acho que ficaria muito bom com um ravioli com king crab ou um ravioli com frutos do mar. O visual e pela acidez e as frutas ainda frescas mais maduras, eu chutaria que era um vinho da média de 2022 a 2023. Seria um vinho fácil de explicar para uma pessoa com menos experiência? Seria um vinho fácil de explicar. Acho que é uma ótima porta de entrada para alguém que está iniciando nos vinhos brancos ou no mundo dos vinhos em geral. E vamos ao nosso desafiante, número 8, Carlos Eduardo. Então a gente tem esse vinho numa cor rubi, com um pouco de reflexos mais violáceos, uma intensidade mais profunda. A primeira coisa que vem na cabeça desse vinho é fruta. E, logicamente, a gente está falando em frutas vermelhas, né? Então tem bastante fruta, um vinho bem frutado, bastante fruta madura, alguma coisa mais talvez em compota, talvez uma ameixa, talvez uma cereja negra, tá? Um morango também presente. Conta pra gente aí como que tá o exame gustativo desse vinho. Exame gustativo. Ele é um vinho que tem um tanino que está aqui, mas ele não é um tanino muito marcante, ele não é um tanino muito agressivo, é um tanino macio. E você falou de aromas, de frutas e frutas vermelhas, e você encontra isso na boca? Na boca ele não aparece tanto. Eu acho que ele tem uma acidez, não é muito alta a acidez, tá? O tanino é o que vai dar uma persistência, provavelmente deve ser um vinho chileno, em função talvez do baixo acidez. Minuto, Carlos, tá? Essa fruta mais madura. E se eu tiver que colocar uma uva com um Carmenère, talvez um Malbec. Mas você acha que é um clima... É que o Carmenère, se bem feito, ele vai te entregar um pouco mais de tanino. Só que vai faltar outras coisas, né? Mas o aroma, por isso que... O aroma de um Carmenère. Por isso que talvez eu acho que eu vou focado mais no Malbec mesmo. Descomplicar ele em 15 segundos é comer um churrasco. Comer no churrasco do meio-dia, do fim de semana, de preferência petiscando, não sentado à mesa, né, com os amigos. Eu acho que é um vinho excelente para, principalmente, introduzir ele para algumas pessoas que estão iniciando no mundo. E vamos à nossa nova desafiante, Rosa Fattori. Olá, Rosa. Respira. Não precisa. O que temos aqui então, senhores? Temos um vinho tinto, tranquilo. Rubi, ainda brilhante na cor. Vamos ao nariz. A fruta aparece de imediato aqui, uma fruta vermelha, morango, cereja, levezinho toque herbáceo. Quando a gente coloca na boca, a gente percebe que a gente tem o tanino. O que é o tanino? Essa sensação de adstringência, de secura de boca, sensação de um vinho colar no interno da boca. A gente tem uma boa acidez, a acidez é a sensação de salivação, a gente fala e continua salivando após engolir o vinho. Os pratos que a gente poderia harmonizar, tendo aí a proteína, a carne, a culinária brasileira muito rica nesse sentido, né? A gente pode ir desde o churrasco do dia a dia, do domingo, né? Do dia a dia não dá. No churrasco, ou num prato mais italiano, uma macarronada, coisas mais... Eu acho que vai muito bem. Você arriscaria algum país, alguma região? Me parece um corte bordalês, mas não de Bordeaux. Eu fico aqui na América do Sul, com um Cabernet Sauvignon, então, safra 23. Uma lasanha de berinjela cairia bem. Uma pizza. Aqui uma pizza hoje bem legal. Deise da Costa. Pode entrar, Deise.
consumidor escolhe muito vinho rosé pela cor, né? E chama atenção, né, as diferentes tonalidades do rosé também, né? Bom, o que nós temos aqui então é um vinho rosé de tonalidade clara, né, de clara a média. Ele é bastante brilhante, né, tem uma cor límpida, não tem nenhum sedimento, nada sobrando nele, muito bem apresentado no visual, né? E a gente também percebe que nos aromas ele traz bastante fruta, né? É um vinho que enaltece a fruta vermelha, um pouco da cereja, né? Essas frutas até um pouco maduras, né? Porém, o que ele encanta muito e me chamou bastante atenção é a questão do cítrico. Então, junto com a fruta, sobe uma lasquinha, uma casquinha de laranja, de limão, o que traz muita elegância e frescor para ele. E nos faz automaticamente salivar pelo gole, né? Vamos ver no paladar. O paladar, então, ele é seco, realmente seco, ele fica, a gente sente no palato, né, da massecada. A acidez está bem bacana, acidez média, média mais, diríamos, tá bem muito boa a acidez dele. Não sentimos tanino nesse caso, muito raro sentir o tanino, né, aquela liga na boca. E essa fruta que nós tínhamos no aroma é incrível porque sentimos ela no paladar também. Então, com pratos como entradas, aperitivos, saladas, risotos, de forma geral falando, nesse caso da bela acidez dele, um risoto mais cremoso, o tal do risoto com muito queijo, né? Então ele vai muito bem também. Você arriscaria alguma sugestão de origem desse vinho? Poderia ser um taná do Uruguai, enfim, ele tem várias vertentes, mas eu ficaria com um rosé da Argentina. Eu gostaria de realçar que rosé é isso, é essa elegância na taça, né? E acredito que a gente possa dar mais espaço cada vez mais para o rosé na questão das harmonizações, que ele abre diversos leques aí para nós que degustamos em casa também. É isso. Marcelo Flauzino, por favor. A gente tem um vinho tinto, límpido, uma cor brilhante, de boa intensidade. E a cor dele é principalmente rubi. Nas bordas eu percebo uma coloração levemente mais atijolada. O aroma é de média intensidade, talvez média a mais. É um vinho essencialmente frutado, puxando principalmente para frutas vermelhas, na minha opinião. Tem uma característica, um pouco de toque de ervas, um pouco de especiarias. Tá lendo meus pensamentos. Para você é um vinho jovem ou tem um certo envelhecimento? Para mim esse vinho já tem um certo envelhecimento pelo halo, pela coloração. É um vinho de médio corpo, frutado. As mesmas frutas vermelhas que eu senti no olfato, para mim elas se confirmam no paladar. Essa questão das ervas também, para mim, elas ficam bem evidentes no paladar. Talvez um pouco menos as especiarias aqui. A acidez está ótima ainda, é um vinho que está apresentando ainda um bom frescor, na minha opinião. Sou do Alto Vale do Itajaí, fica no pé da Serra Catarinense. Então, a gente tem o entreveiro, que vai o pinhão, tem muitos embutidos e uma série de misturas. É um prato com bastante corpo e tal. Acho que esse vinho ele faria uma ligação bem interessante. É um prato com bastante tempero. Alguns pratos também, uma massa com um molho vermelho, que tem uma proteína, que tenha carne. Acho que também vai ficar bem interessante. Meu palpite é que seja um Cabernet Sauvignon chileno. Esse é um vinho para compartilhar, na minha opinião. Esse é um vinho para compartilhar. Eu acho que ele pede por isso. Por favor, João Vitor Franzoni. O vinho ele tem uma cor límpida, brilhante, de um rubi violáceo bem intenso. Tá um vinho aparentemente bem jovem na taça ainda. Muita fruta vermelha, exuberância de aromas como especiarias um pouco mais intensas, um pouco de canela, anis, mas eu acho que ele pega mais ainda para a questão de fruta, tende a mais a Argentina, talvez Mendoza, Vale de Uco, ali uma região bastante insolação, mas também poderia ser Vale Central no Chile, né, região um pouco mais alta, também a incidência solar é bem grande, muito por conta dessa especiaria doce, eu acho que vem da uva que eu chuto que é Syrah.
E que prato você escolheria para harmonizar com esse Aqui vinho? vai muito bem com carneiro, com carnes vermelhas, no geral, assadas. Pode ser uma massa com molho, um processo de cocção longo, né? Até mesmo um subuco ali, alguma coisa nesse sentido, vai muito bem também. Thaís Sluminski. Tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, Thaís. Seja bem-vinda. Tudo bem, tá? No nariz, cereja, frutas mais frescas, da barrica eu acredito seria o coco. Tem um tanino presente, mas é médio. Uma uva como um tempranillo ou um pinot. Ele é um vinho que ele tem uma acidez média alta, argentina. E com que você harmonizaria este vinho? Um mignon grelhado, uma carne grelhada. Bom, a conclusão desse vinho, para mim, é para harmonizar com aquele momento gastronômico, aquele jantar com a pessoa que você ama, ou enfim, com uma família, né, com a tua família. Meus queridos sommeliers, o que vocês acharam dos nossos desafiantes nessa primeira prova? Olha, a gente teve de tudo, né? Acho que alguns candidatos se saíram muito bem, nos impressionaram. Um deles, inclusive, acertou o vinho, o que foi impressionante, descreveu muito bem. Variedade. Exatamente. Então, acho que foi incrível. Outros acho que eles sabem muito, porém faltou um pouquinho mais de confiança em si mesmo e não seguir a intuição. E porque também de toda essa pressão, o nervosismo, mas também a limitação referente a somente alguns países. Eu acho que precisava abrir um pouquinho a caixa, né? Sair da caixa, né? Sair da zona de conforto muitas vezes também. Um nível muito bom, né, desafiantes. Muito, alguns níveis muito bons. E alguns estavam um pouco nervosos, a gente via que eles tremiam um pouco na hora de servir. Sim. E também alguns, acredito que, com muito estudo, com muito conhecimento, alguns menos. E alguns com mais prática também, prática de salão, mais vivência. Degustou mais vinhos, isso foi nítido. Exatamente, isso a gente A descrição, né, foi também. muito importante. Foram candidatos aí que realmente tiveram pontuação melhor, né? E o nosso desafio sul brasileiro de sommeliers está só começando. Inclusive, vem mais uma prova aí. E para fechar esse nosso segundo episódio, é hora de colocar à prova os conhecimentos dos nossos desafiantes. E para explicar melhor essa etapa, quero chamar aqui a coordenadora do curso de sommelier do Centro Europeu, Edneia Biassi. Sejam todos bem-vindos. A nossa segunda prova consiste em uma prova realmente de conhecimentos teóricos, aonde cada pasta contém 5 questões aleatórias relacionadas ao universo do vinho. Seja ele a vitivinicultura, método de elaboração, enogastronomia, principais regiões produtoras de vinhos e características de vinhos também. Vocês terão 15 minutos para finalizar a prova. Quem for finalizando a prova já pode ir para o confinamento, ok? E agora peço por gentileza que vocês ocupem os lugares aleatórios e não esqueçam de colocar o nome de vocês em cada uma das pastas. Desejo uma boa prova a todos. E o tempo de vocês começa a partir de agora. Boa prova! Nós tivemos então uma prova com a descrição do vinho, que foi a prova prática de vocês, análise sensorial, todo o entorno aí da degustação do vinho, e tivemos a prova teórica então também com algumas questões de conhecimentos gerais aí do universo do vinho. Com base nisso, nós tivemos uma somatória das notas relacionadas a essas duas avaliações, certo? Certo. E é com base nessa somatória que a gente vai descobrir, a partir de agora, quem são os competidores
que segue na jornada pelo título de melhor sommelier do sul do Brasil. E quem são os 3 sommeliers que nos deixam a partir de agora. Vamos lá. Lucas Juliana, Deise da Costa, podem sentar. Rosa Fattori, Marcelo dos Santos, pode sentar. Bruno Cias, pode sentar. Marcelo Flauzino, pode sentar. Thaíse Caroline Bonacim Policel, pode sentar. João Vitor Franzoni, pode sentar. Lucas Gabriel dos Santos, pode sentar. E o desafiante que está a salvo é Eduardo Silva. Carlos Eduardo, Simone Bueno e Thaís Luminski, muito obrigado pela participação de vocês no Desafio Sul Brasileiro de Sommeliers. Na verdade, a gente não teve muita oportunidade de dar o melhor pela questão da tensão que foi criada, do clima, e eu também fui a última apresentação. Mas, né, serve de aprendizado e é isso. Sabe quando o aluno vai para a prova sem estudar? É isso. Eu trabalho no ramo há muito tempo, mas eu não lido no dia a dia com degustações técnicas e tudo mais. E a prova técnica foi muita pressão. Eu não conseguia concluir as minhas respostas, eu não conseguia pensar, porque é pouco tempo e os jurados pegam pesado. A minha grande preocupação era tentar sempre passar para o público que está assistindo, né, que o vinho é uma bebida maravilhosa, que o vinho é uma bebida fácil de beber, que a gente precisa, né, ter vinho mais dentro de casa, mais dentro da nossa vida, da nossa cultura. Bom, meus queridos desafiantes, vejo vocês na próxima etapa do Desafio Sul Brasileiro de Sommeliers. E você que está em casa, fique ligado que no próximo episódio tem mais. A gente entrou na sala, os jurados estavam ali à frente de uma mesa com 10 taças. Tem que fazer o serviço sem parar e responder as perguntas dos jurados, olhando para os jurados e olhando para a taça que você tem que servir. Desafio de Sommelier, só aqui, na Band. Patrocínio Porto a Porto Importadora Fonte Live e La Vie Cristal. Oferecimento Novo Soul Festival, o seu clube de experiências.